Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus dê vitória, em nome de Jesus. Que Deus entre com providência sobre a sua vida, que Deus ouça as suas orações, que tudo aquilo que o teu coração deseja, que Deus venha ali te abençoar tremendamente. Eu só quero te dizer uma coisa, que você abra seu coração e seja sincero com Deus. Hoje a gente vai entrar aqui na leitura da palavra, que está aqui no livro de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 22. Vamos deixar Deus falar aos nossos corações, para que nós venhamos entender um pouco aqui a palavra do Senhor. Quem puder pegar sua espada, tá? Vamos entender um pouco aqui a leitura da palavra. Amém, meus irmãos? Marcos, capítulo 8, versículo 22. A cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então, cuspiu nos olhos do homem, impôs-lhe a mão e perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele. E o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus mandou para casa, recomendando-lhe: não entre mais na aldeia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Essa mensagem é uma mensagem que vai falar aos nossos corações. O que eu acho interessante, o que eu acho impactante, é porque todo passo que Jesus dava era um ensinamento para a nossa vida. Porque Jesus, ele não veio só para nos livrar, mas para nos ensinar, para que hoje a gente possa buscar Ele e um dia morar com Ele no céu. Mas o que é interessante é que cada milagre, cada operar de Jesus Cristo, Ele nos ensina algo importante, como ter fé. Porque tem cura de Jesus que Ele ia até o enfermo. Outras curas, Jesus mandava o enfermo ir até certo lugar. Outra, Jesus, ele misturava saliva com barro. Então, cada ensinamento, cada passo de Jesus, ele nos ensina algo importante para a nossa vida. Essa passagem está aqui em Marcos, capítulo 8, versículo 22 ao 26. Eu vou trazer mais uns versículos. Jesus chegou a Betsaida e trouxe-lhe um cego, e rogando-lhe que o tocasse, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, cuspindo-lhe os olhos e impondo-lhe as mãos. Perguntou-lhes se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo homens como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe a mão sobre os olhos e fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu cada homem claramente.
e Jesus mandou-lhe para a sua casa, dizendo: não entre na aldeia e nem o diga a ninguém na aldeia. O cego, meus irmãos, não morava na aldeia, mas passava a maior parte do seu tempo lá. Ele foi levado até Jesus por alguns homens, e Jesus o retirou da aldeia para realizar o milagre. Primeiramente, cuspiu em seus olhos. O milagre apareceu incompleto, porque passa a ver homens como árvore. E Jesus passa a mão nos olhos do cego e os faz olhar para cima. O cego tinha costume, meus irmãos, de andar com a cabeça baixa. Após ser tocado por Jesus e olhar para cima, viu cada homem claramente. Ao realizar o milagre, Jesus ele ordena que o homem não retornasse mais à aldeia. Entenda uma coisa, meus irmãos. O homem ele andava de cabeça baixa, como se estivesse olhando para baixo. Mas Jesus, quando chega, Jesus mostra que o teu milagre vem do alto, vem de cima. Que você não precisa mais andar de cabeça baixa. Porque quando Jesus ele vem, Deus quando ele opera, ele te mostra da onde vem o teu milagre. Você não vai mais andar de cabeça baixa. Porque quando você tem um encontro com Jesus, você vai começar a olhar e vai saber que o teu milagre vem de Deus. Que o teu milagre vem dos céus. Então entenda uma coisa. Não vai ser ninguém que vai te entregar aquilo que você quer, a cura, o milagre. É Deus que vai entregar. Mas para isso você precisa dar lugar e ter um encontro com Ele. Jesus ele costumava orar naquela cidade que está lá em Marcos, capítulo 6, e versículo 45. Jesus anda sobre o mar. E logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Lá em Marcos, capítulo 6, versículo 45. E entenda uma coisa, o acontecimento da multiplicação dos pães e dos peixes foi nessa cidade, em Betsaida. Que está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 10. Vamos aqui para Lucas. Lucas, capítulo 9, versículo 10. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinha feito. E ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. O que é interessante porque Jesus ele fala para o cego não retornar para aquela aldeia. E eu fiquei me perguntando por que não voltar para aquela aldeia. Vamos aqui em Marcos, em Mateus 11, 21, para que a gente venha entender por que Jesus ele fala para esse cego não voltar para aquela aldeia, que está aqui no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 21. Que diz assim: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que foram feitos em vocês, há muitos que elas teriam se arrependido
com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Jesus, ele amaldiçoou essa cidade. Jesus amaldiçoou essa aldeia. Quando ele fala, ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida. Porque a multiplicação dos peixes e dos pães foram nesse lugar. E o povo, os habitantes desse lugar eram tão incrédulos, que mesmo que Jesus operou muitos milagres, porque Jesus até diz, se os milagres que tivesse operado nessa cidade de Betsaida tivesse operado em Sodoma, eles teriam se arrependido. Eles teriam se arrependido. Se os milagres que foram operados em Betsaida, se em Tiro e em Sidom tivessem operado, muitos deles teriam se convertido. Mas o povo era incrédulo. O povo, mesmo vendo ali a multiplicação dos pães, mesmo vendo ali os operários de Jesus, ele não acreditava em Jesus. Porque tem pessoas que já estão tão ali conturbado com a incredulidade, com o momento, com as coisas ali, que não conseguem mais enxergar o mover de Deus sobre a vida deles. Eles acham que Deus não pode mais operar. O cego de Betsaida, meus irmãos, o cego de Betsaida, ele não morava na aldeia, mas ele vivia o tempo todo ali. O tempo todo ele vivia naquele lugar. E eu fiquei me perguntando por que Jesus fala, não volte mais para esse lugar, não volte mais para a aldeia. Porque o que quer dizer? Não volte mais para o lugar da onde eu te tirei e entreguei o teu milagre. Não volte para o lugar da onde Deus já te tirou. Porque Deus te tirou de lugares onde tem pessoas incrédulas, onde tem pessoas que manipulam, onde tem pessoas que mentem, onde tem pessoas... Porque aquele cego, ele já estava com a mente ali cauterizada só naquilo ali. Mas Jesus, quando ele quer operar, ele vai. Mas para que Jesus venha operar na sua vida, é necessário ele te tirar de alguns lugares, é necessário ele te tirar perto de algumas pessoas. Porque tem pessoas que você está ali, que pessoas enchem sua cabeça com fofoca, pessoas só vivem ali manipulando, pessoas só vivem ali com espírito de briga, de contenda. Pessoas que não acreditam mais em Deus e querem fazer a tua cabeça, querem te manipular, aonde você já não consegue mais abrir mais os seus olhos. Você praticamente está que nem esse cego. Cego espiritualmente, você já não consegue mais ver o mover de Deus sobre a sua vida. Você já não consegue mais ver o operar de Deus sobre a sua vida. Porque você já passou tanto tempo convivendo com pessoas incrédulas, com pessoas que não acreditam mais, que você já colocou isso na sua cabeça. O inimigo já conseguiu ali turbar a tua cabeça, que tu não consegue mais ver o operar. Tu não consegue mais ver o mistério do Senhor. É necessário que o Senhor, para te operar as bênçãos sobre a sua vida, é necessário Ele te tirar. Então não reclame de quando pessoas se afastarem, porque tem pessoas que a gente quer estar perto, mas o Senhor não quer mais. Aí você se pergunta, Senhor, por que aquela pessoa se afastou? Não é porque você não tinha força, você não tinha coragem de afastar aquela pessoa. Então Deus, ele manda para bem longe, que é porque Ele quer te abençoar. E quando eu olho nessa mensagem, eu lembro de João na ilha de Patmos, porque foi necessário João ir para a ilha de Patmos para que Deus ia mostrar o mistério dele, que está lá no livro de Apocalipse. A visão de João. Mas onde é que João estava? Longe de todos, na ilha de Patmos. Porque é necessário que para Deus te entregar a tua vitória, é necessário que para Deus te entregar a tua bênção, Ele tem que se tirar de certos lugares, onde tem pessoas que só contaminam a tua mente, perturbam a tua mente.
Onde tem pessoas ali que não querem compromisso com Deus, mas querem perturbar a tua vida. Querem colocar na tua cabeça que Deus não opera mais, porque muitos já ouvi dizer que Deus do Antigo Testamento é um e do Novo Testamento é outro. Que o Deus do Antigo Testamento operava milagre, que o do Novo não opera mais. Porque já foi modulado a mente dessa pessoa. E eu me perguntei por que o Senhor fala para ele: não volte, eu te entreguei a tua cura. Porque Jesus poderia ter curado ele lá dentro da aldeia, lá dentro da cidade. Jesus, ele poderia ter curado o cego lá dentro da igreja. Jesus poderia ter curado esse médico lá dentro da casa dele. Eu já estou trazendo por dia de hoje, tá, meus irmãos? Mas, até para mostrar para aqueles incrédulos que ele é poderoso, que ele tem o poder de curar, só basta crer. Mas Jesus já sabia que por mais que ele fizesse ali, o povo era incrédulo. O povo não acreditava. Mesmo eles vendo os milagres, eles não acreditavam, porque tem pessoas que vê o milagre e continuam duvidando de Deus. E Jesus, o que me chama a atenção é Jesus, porque ele nunca foi aquele homem que fazia as coisas para se amostrar, não. Porque os operários de Jesus, ele diz assim: a tua fé te curou. Ele poderia dizer, como muitos hoje querem empinar o peito e dizer: eu levantei a mão e ele foi curado. Não, Jesus, ele era um homem simples e ele falava: a tua fé te curou. E Jesus poderia ter entrado na aldeia, ter curado ele lá e mostrado para os outros, mas não. Porque Jesus, ele não chama ninguém por força. Jesus, ele não chama ninguém obrigando. Você sabe o caminho da verdade. Você sabe quem deve seguir. Você sabe quem é o seu pastor. Quem você deve seguir. Quando eu digo pastor, está lá em Salmo 23, tá? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque quando eu digo sobre esse versículo, Salmo 23, quando Davi fala: o Senhor é meu pastor, ele está falando de Deus, tá? Era um cego totalmente, meus irmãos, dependente de favores para viver. Ele era conduzido por vontade alheia. Em corpo, em pensamento e em espírito. Quantos hoje não tem o autoestima ali baixo e estagnado pela situação? E Jesus vai até ele, pega pela mão dele e tira daquele lugar, porque Jesus queria entregar as bênçãos dele. Porque é necessário tirar de alguns lugares. Entenda uma coisa: é necessário Jesus te deixar no anonimato, é necessário que Jesus te deixar um tempo ali para poder ele te entregar as tuas bênçãos. É necessário ele afastar de pessoas, é necessário, você não tem que voltar mais da onde Jesus te tirou. Entenda uma coisa: Abraão, quando saiu da terra de Ur, ele não retornou mais, até porque o seu pai era incrédulo, era idólatra. E ele não retornou mais. E Deus foi abençoando Abraão cada vez mais. Glória a Deus, amém, meus irmãos? E Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem, pondo-lhe as mãos e perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. O que é interessante nessa mensagem, meus irmãos, sobre a história da árvore, alguns estudiosos vão dizer que a árvore representa a cura espiritual. Depois que a mente dele já estava tão ali, que Jesus estava primeiro trabalhando na vida espiritual dele, aumentando a fé dele.
Porque quando ele começou a ver isso, já há alguns estudiosos que relatam sobre esse mistério, tá? Quando Jesus começou a curar ele, porque Jesus poderia ter curado ele imediatamente. Mas é porque, que nem eu falei, cada operar de Jesus tem um trabalhar. Ninguém sabe a forma que Deus e os planos de Deus. Muitos crentes hoje querem entender como Deus trabalha. Não vai entender. Porque somos ilimitados. Deus é grande, o papai é grande. Deus é poderoso. Então não tenta querer entender Deus, porque você não vai entender. E alguns estudiosos dizem que quando ele colocou a mão a primeira vez, estava curando a vida espiritual dele, trabalhando na fé dele. Porque quando ele começou a ver pessoas que ele não enxergava nada, quando ele começou a ver pessoas como árvore andando, primeiro que árvore não anda. A fé dele já foi crescendo. Como se quisesse dizer assim, opa, eu já não enxergava nada, eu já estou começando a ver uma visão turva ali, já estou vendo algo. E a fé dele aumentando. É como se Jesus estivesse trabalhando primeiro na vida espiritual dele, na fé dele, para depois receber a cura física. Porque alguns estudiosos dizem que Jesus estava também trabalhando na fé desse homem. Porque passou muito tempo convivendo com pessoas que eram incrédulas. E isso é sério. Porque quando a gente começa a andar e ouvir pessoas negativas, pessoas ali incrédulas, isso acaba afetando a nossa vida, a gente acaba se prejudicando. E a nossa fé em Deus, a nossa fé em Jesus acaba sendo mexida. Porque quando a gente convive com muito tempo com algumas pessoas, a gente acaba adquirindo aqueles mau hábitos que eles têm. É que nem quando você começa a andar com uma pessoa que mente muito, daqui a pouco você está mentindo e não está nem se tocando que mentiu. Outros estudiosos relatam que aquele cego, ele dependia se alimentar dos frutos da árvore, da sombra da árvore. E é quando ele via os homens de formato de árvore andando, porque ele dependia tanto da árvore como ele dependia dos homens para se comover. É como versículo 22 diz: então chegaram em Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus. Quem foi que trouxe esse cego? Foram os homens. Então alguns estudiosos relatam que, como o cego que está lá no livro de João, capítulo 9, versículo do 1 ao 7, sobre o cego de nascença, que Jesus mistura a saliva com barro e manda ele se lavar até o tanque de Siloé. Jesus também poderia ter curado ele ali, mas Jesus tem a forma dele de trabalhar, de nos ensinar que ele cura, mas também ele quer ver o nosso esforço, porque ele misturou a saliva com barro e mandou o cego se lavar, caminhar, mesmo o cego, até o tanque de Siloé, trabalhando já também na fé desse cego. E o cego de Betsaida, Jesus já vai até lá, mas tira ele lá de dentro da aldeia, de perto dos incrédulos, de perto daqueles que só têm pensamentos negativos, pensamentos ruins. Por quê que ele misturou a saliva com barro? Porque naquela época, muito desses cegos, quando as pessoas viam ele ali na rua, cuspia no chão. E Jesus, é como se Jesus pegasse assim da
tua vergonha entregarei a tua vitória, da tua vergonha entregarei as tuas bênçãos. E agora quando a gente volta para o cego de Betsaida, é como se Jesus dissesse assim, olha, antes tu dependia da árvore para se encostar, da árvore ali para comer o fruto, da sombra da árvore, e tu dependia do homem, porque também o que é interessante é que ele via os homens em formato de árvore. Primeiro que árvore não anda, mas é como se Jesus também quisesse mostrar, olha, tu não vai mais ser dependente de árvore para andar se encostando, para comer o fruto dali. Tu não vai mais depender do homem. E é quando Jesus diz assim, porque você não vai mais depender do homem, você não vai mais depender de se encostar na árvore. Ninguém vai mais precisar te carregar. Ninguém vai mais precisar te alimentar. Por quê? Porque Jesus, ele nos ensina que a nossa dependência vem de Deus. Que a nossa vitória vem de Deus. É como se Jesus dissesse assim, olha, tu não andar de cabeça baixa, tu não vai mais depender de árvore, tu não vai mais depender do homem, tu vai depender de Deus. Porque hoje eu entrego a cura sobre a sua vida. Porque alguns estudiosos relatam que ele andava ali pelas árvores, dependia de para se encostar, até porque era uma aldeia, tinha muita árvore, se alimentava. E dependia do homem para levar ele para certos lugares. Mas é Deus nos ensinando, eu arranco a tua cegueira espiritual. E você não vai mais depender, porque o que eu tenho visto, muitas pessoas que dependem de outras pessoas. E Deus ele está dizendo, dependa de mim. Porque eu te guiarei pelo caminho da verdade. Eu te guiarei pelo caminho da salvação. E ao olhar para cima, o cego foi totalmente restaurado. Ele precisava entender que havia um Deus que o amava e que era poderoso para fazer muito por ele. Porque Jesus, quando ele cura por completo. Por completo. Porque, meus irmãos, a visão do cego precisava ser mudada. O relacionamento precisava ser mudado daquela aldeia. Aquele lugar deveria ser deixado para trás. Uma nova vida, uma nova visão. E Jesus só não curou a visão daquele homem, mas também o autoestima, corpo, pensamento, espírito. E da onde é que vinha? Do alto, viria direção para a vida, o socorro de toda a provisão. E não mais depender do homem e da árvore, porque ele ia ter uma nova vida, ia poder se alimentar com fruto, ele ia se alimentar com coisas boas, porque ia ter uma nova vida, não ia mais depender daquele lugar, porque creio eu sim que ele ia para ali para se alimentar, depender tanto do homem como daquele lugar. Jesus estava tirando, vou te tirar daí, vou te entregar a tua vitória. Mas entenda, olhe para o alto, porque é de Deus que vem a tua vitória. Não é do homem, não é do lugar, é de Deus. A partir de então, meus irmãos, os homens já não seriam árvore. Ele não dependeria mais deles para sobreviver.
Homem seria homens, igual a ele, nem melhores nem piores. O ex-cego ganharia uma nova visão do mundo. Jesus ele poderia ter curado o cego de uma só vez, mas e só com toque. Mas teve seus motivos para não o fazer. Preferiu despertar a fé do homem, conduzindo a entender o porquê da cura e a mensagem do reino. E Jesus ele tinha os métodos dele de operar, o propósito de operar os seus milagres. Jesus estava nos ensinando que o cego não dependeria mais do homem, nem do lugar, mas de Deus. Que toda vez que ele quer ser abençoado, quer a sua vitória, vem de Deus e não do homem. Porque Jesus já tinha libertado aquele homem da opressão, da cegueira, do autoestima. Porque Jesus ele não faz nada pela metade. Outros estudiosos relatam que Jesus também queria mostrar para os seus discípulos que a fé vai crescendo cada vez mais, em cada etapa da nossa vida. Porque quando Jesus também andava os discípulos, ele ensinava os discípulos. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, vai ter pessoas que têm pouca fé, mas tem pessoas que vai ser curada de uma vez. Mas tem pessoas que não só a cura física, mas a incredulidade tem que ser curada. O mundo espiritual tem que ser curado também. Então tem 3 etapas aqui, onde alguns estudiosos relatam sobre o homem ver a árvore, sobre Jesus ensinar o discípulo e sobre Jesus trabalhar a fé daquele homem que já estava tanto tempo andando com pessoas incrédulas. Então, se afaste de pessoas que traz sobre a tua vida a enfermidade, que traz sobre a tua vida espiritual a enfermidade. Jesus falou praticamente para o cego, olha, esse ambiente tem que ficar para trás. Aquele ambiente deveria ficar para trás. Da mesma forma, jamais seremos curados em ambientes que nos adoecem espiritualmente. Porque quando a gente adoece espiritualmente, automaticamente a doença física aparece sobre o nosso corpo. E é por isso, meus irmãos, que Jesus ele nos toma pela mão e nos ajuda a sair de ambientes que nos adoecem. Então jamais volte para um lugar que são sinônimo de sofrimento, de desprezo, pois quem teve a visão restaurada não volta, não retrocede, não caminha para trás. Afinal, o milagre que Jesus fez em sua vida não deve explicação para a sua antiga aldeia. Pois é melhor a gente se afastar de um lugar que nos adoece, de um lugar que fere o nosso sentimento, que fere o nosso coração, que arranca a nossa visão espiritual, trazendo a cegueira espiritual. É melhor que a gente se afaste de pessoas e tenha uma nova vida com Cristo, porque senão, se a gente não se afastar, a gente vai morrer cego. Se a gente não mudar de aldeia, se a gente não mudar de lugar, a gente vai morrer cego, porque a nossa bênção, a nossa cura não vai chegar. Glória a Deus. E alguns estudiosos, meus irmãos, relatam também que a falta de visão espiritual nos faz enxergar as pessoas como objeto.
Entendendo o caso do cego de Betsaida, pois naquele momento a sua visão ainda não estava totalmente restaurada. O que eu estou trazendo é vários exemplos de alguns estudiosos Isso mostra que o diabo cegou o entendimento para pessoas não ver o valor do próximo. Portanto, nossa comunhão com as pessoas está atrelada à nossa comunhão com Deus. Quem não ama a Deus não sente a dor do necessitado. Mas quem tem a unção do Espírito Santo olha para as pessoas com a mesma visão de Jesus. O que é interessante, meus irmãos, que de todos os 35 milagres que Jesus realizou, somente esse milagre aconteceu em 2 etapas. Mas isso não significa que Jesus fosse incapaz de realizar o milagre instantâneo. Jesus ele tem o modo de trabalhar dele. Então jamais deixe de crer. Nada está perdido. Pois Jesus não apenas guiou o cego de Betsaida, mas ele te guia para fora de lugares que limitam a sua visão espiritual. Porque cada um é diferente do outro. Tem pessoas que Jesus ele vai curar imediatamente, tem outras que ele vai curar por etapa. Porque Jesus, quando ele quer curar, ele vê além do que a gente vê. Porque se a gente olhasse para o cego de Betsaida, a gente só ia ver uma cura física. Mas aquele homem, Jesus, ele olha o coração, ele olha o profundo. E Jesus sabia que precisava não só curar a vida física dele, a cura física dele, mas a cura espiritual. Aquele homem, ele precisava ser curado da mente. Do coração. Porque aquele homem, porque naquele tempo quem tinha problema de saúde, quem tinha doença, era rejeitado pelo povo, era ignorado. Tinha uns que era cuspido, outros eram agredidos. Então imagine uma pessoa naquela situação, passando tanto tempo assim. Então Jesus ele ia curar por completo. É que nem quando a gente vê uma pessoa está tanto tempo ali pegando peia, é ali que a pessoa já fica ali, já se fecha para tudo. Então aquele homem ele precisava ser curado por completo. Aquele homem, com certeza, ele já não sentia mais felicidade, ele já não tinha mais prazer de viver. A rotina dele era de passar praticamente o dia na aldeia e depois voltar para casa. E isso tudo dependendo dos outros. E Jesus não quer mais que você dependa de ninguém, quer que você dependa dele. Que a tua vitória vem do alto. Você que passa tanto tempo andando de cabeça baixa devido a tantas lutas, enfermidade. Uma hora Jesus vai ter um encontro contigo e te entregar a tua vitória. Mas Jesus não vai só entregar pela metade. Porque Jesus, em momento algum, ele não entregou nada pela metade, mas ele entrega por completo. Porque tem pessoas que Deus ainda não entregou certas vitórias. Porque Deus está trabalhando como trabalhou na vida desse servo. Como ele trabalhou na vida desse cego. Ele curou o cego em 2 etapas. E tem pessoas que Deus está curando por etapa. Porque tem pessoas que se Deus te entregar, te curar, te entregar a tua vitória, imediatamente tu quer pisar em cima dos outros. E Deus não, Ele quer trabalhar na tua vida espiritual. Ele quer trabalhar no profundo, te curar no profundo, para entregar a tua vitória. Porque senão você faz besteira. Porque senão, se Deus só te entregar a tua visão, você vai querer entrar na aldeia e brigar com todo mundo lá que humilhou, que agrediu. Porque ele era cego, ele não era surdo. Quantas coisas ele não deve ter escutado ali?
E se Jesus só entregasse a cura dele física ali, ele ia se lembrar daqueles que humilharam ele. Então ia querer voltar lá e fazer os outros pagarem por toda a humilhação que ele teve. Então Jesus precisava curar ele por completo, corpo, alma e espírito. Então tem pessoas que Deus ele vai curar por etapa. Porque tem pessoas que para que Deus te entregar a tua vitória, Ele tem que curar o teu coração, tem que limpar o teu coração. Porque está cheio de mágoa, rancor, ódio e espírito de vingança. E se Deus te entregar, você vai querer pisar em cima dos outros, vai querer tomar satisfação. E Deus não quer que a tua cura, a tua bênção se torne maldição sobre a sua vida. Porque entenda uma coisa. Deus ele não faz nada pela metade. E como a vida do cego de Betsaida foi restaurada, foi renovada, ele ia ter uma nova vida. Uma nova vida em Cristo Jesus. Então, permita que Deus, permita que Jesus te segure pela mão e te tire de lugares que está te trazendo enfermidade, está te trazendo doença física, doença espiritual, principalmente doença mental, que você já não consegue mais ler, você já não consegue mais orar, você já não consegue mais buscar a presença de Deus. O que eu acho interessante que quando Jesus ele quer operar, mesmo a pessoa não tendo fé, porque tem relato de pessoas que não tinham fé e Jesus foi lá. E o cego de Betsaida é um, porque conviveu muito tempo com pessoas incrédulas. E ele também era direcionado pelo que ele ouvia. Se ele ouvia coisas que não prestava, ele era direcionado por aquilo ali. Ele acreditava naquelas coisas que estavam falando. Mas o que é interessante é que Jesus, ele, mesmo que a pessoa não tenha fé, ele opera um milagre. Para mostrar que ele é Deus, que é poderoso, que é tremendo. Como diz Lucas 1:37, alguma coisa impossível para Deus? Porque lá no livro de Isaías 42, versículo 7, diz assim: para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que já saem em treva. Por quê? Porque Jesus ele deseja ver seus filhos com uma visão plena, com uma visão restaurada, com uma visão espiritual, aonde você começa a ver o mistério do Senhor, aonde você começa a ver que Deus ele é aquele que ele opera, que não há nada impossível para ele. Nada é impossível para Deus. Porque tem pessoas que estão 40 anos na igreja, mas não conseguem entender que Deus é o Criador. Se Ele criou cada órgão do nosso corpo, cada parte do nosso corpo, você acha que Ele não pode tirar essa enfermidade do teu corpo, o teu fígado está ali, tu acha que Ele não pode ali tirar aquilo ali e colocar o novo? Ou então colocar a mão e desaparecer toda a enfermidade? Porque isso daí para Deus não é nada, meus irmãos. Um carocinho e uma doença grande para Deus não é nada. Ele opera, às vezes você está conversando, você está no sofá, Deus ele opera, você nem vê, quando você vai ver já está bem. Tem pessoas que ela é tão incrédula que Deus já entregou a cura, porque tem enfermidade que está em oculta, está escondida aí, que quando aparece já é tarde. Então tem enfermidade que Deus já arranca, sem você nem saber, porque se você saber, a tua mente vai ficar conturbada. E tem pessoas que não acreditam em Deus. Tem pessoas que não acreditam que Deus ele opera, que ele é grande. Um Deus que mede as águas do oceano com seu pulso. Então, meus irmãos, depois que o cego de Betsaida
foi curado, ele não permaneceu mais na cidade. E assim entendemos que uma coisa é estar na aldeia, porque é cego. Outra é permanecer no lugar da cegueira depois de ser curado. Então tenha sabedoria para jamais voltar de onde Jesus te tirou. Entenda. Deus, ele tirou Abraão da cidade de Ur. E ele nunca mais retornou para aquele lugar. Está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Porque para onde Deus nos conduz é eternamente melhor. Dê a Deus ao Egito. Dê a Deus a aldeia. Dê a Deus aquele lugar que te traz transtorno psicológico, que te traz doença espiritual, que te traz doença física, pessoas contaminadas ali que pelo próprio capeta, para perturbar a tua vida, para trazer contenda, para atrapalhar a tua vida financeira, para atrapalhar a tua saúde, porque tem lugar que só vem aquelas pessoas para te trazer perturbação. Porque eu tenho por experiência que eu já entro, tem lugares que eu entro, a minha cabeça já fica ali. Tá tão pesado. E até quando tem lugares que eu vou evangelizar, que quando eu entrego até um folheto para algumas pessoas, que quando ela pega no folheto, eu já sinto aquele negócio tão pesado, tem pessoas que estão tão carregada, tão manipulada pelo capeta, que se você continuar ali, você vai adoecer. Porque tem lugares que você vai adoecendo aos poucos. Tem lugar que você entra que você já não sente mais paz. Tem lugar que você dá vontade de vomitar. Tem lugar que você sente uma inquietação. Então saia. Porque são pessoas completamente incrédulas e controladas pelo capeta. Então entenda uma coisa, meus irmãos. O cego de Betsaida, Jesus foi ao encontro dele. E pessoas levaram aquele cego até Jesus, pedindo para que Jesus colocasse a mão nele. Só que Jesus, quando ele olha para aquele cego, não era só a visão física, mas Jesus, ele ia curar ele por completo. Por completo. Por completo, Jesus ia curar aquele homem. Mas o que é uma coisa interessante, e é Jesus olhando ali, tu foi curado, agora olhe para cima, porque é de lá que vem a tua vitória. Jesus, ele não quer mais que você ande na cegueira espiritual. Jesus, ele não quer mais que você ande com pessoas que não têm vida com Deus. Jesus não quer mais que você entre em lugares que ele já te tirou, que são pessoas que contaminam a tua mente, a tua vida espiritual, contamina o teu casamento. Porque eu entendo que naquela cidade, aquela aldeia não tinha só incrédulo. Tinha invejoso, tinha mentiroso, tinha trapaceiro, tinha golpista, tinha lambanceiro, tinha aqueles que querem se dar uma desperta em cima dos outros. Então você vai, depois que você recebeu a tua vitória, você quer estar em lugares dando ouvido a pessoas que têm o próprio capeta no seu couro. Pessoas que contaminam a tua mente, porque contaminaram a mente daquele cego, porque ele ouvia.
Aí você fica dando ouvido a pessoas que querem, sem você saber, mas a intenção daquela pessoa é ver a tua vida destruída. E até quando você vai se deixar ser manipulado por esses lugares, por essas pessoas? Porque quando Jesus fala, não entre mais na aldeia, não é só o lugar, mas são as pessoas também que contaminavam, que eram incrédulos. Porque Jesus operou tanto milagre naquele lugar. E mesmo assim as pessoas são incrédulas. É que nem nos dias de hoje, que Deus está ali cuidando, que Deus está livrando, que Deus está abençoando. E as pessoas ainda não acreditam em Jesus. As pessoas não acreditam em Deus. Tem muitos que dizem que Deus não existe, mas acredita num pedaço de madeira. Não acredita num negócio de barro. Me diz uma coisa, se eu vou ali comprar um pouquinho de cimento ali, faço um boneco ali, aquilo ali já é um Deus? Tem pessoas que acreditam numa barbaridade dessa, mas não acreditam em Deus. Não acredita. Tem crente que não acredita que Jesus pode curar. É como Jesus diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque entenda uma coisa, meus irmãos. Se 90% dos crentes começassem a se alimentar da palavra, eles não comiam mais qualquer coisa não. Eles não eram mais manipulados por aldeias, pessoas que moram em aldeias. Quando eu digo pessoas que moram em aldeias, são lugares onde tem pessoas ali que te manipulam, que são incrédulos, que mente, que engana. Porque ali tinha todo esse tipo de pessoa. Porque se 90% daquelas pessoas que vão para a igreja se alimentasse da palavra de Deus, não ia mais se deixar, e não ia mais dar ouvido, e não ia mais se alimentar com qualquer porcaria que é pregado em altares. Porque eu já entrei em lugares, em ministério. Fui fazer uma visita, quando eu entrei comecei a passar mal. E era a pessoa que estava no altar. Mas deixei continuar e sair. Quando eu saí, passei de dentro, passei pela porta de vidro, coloquei meu outro pé, passou tudo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E não volte a lugares que atrapalham a tua vida.